Olá, ouvintes! Meu nome é Carol Messeder. Olá, pessoal. Meu nome é Fabrício Dias. Ei, gente, eu sou a Gabi. Nós estamos até desacostumados aqui. A gente fica sem gravar. Estamos aqui para mais um episódio do Chama Clínica, o seu podcast preferido de assuntos médicos e amenidades médicas. E hoje a gente vai falar de um assunto que tangeia os dois. É uma soft e uma hard skill. Engloba aí as duas áreas e é extremamente importante e extremamente difícil. Eu, pelo menos acho uma área muito complicada, que é a comunicação de más notícias. A gente não tem aula disso, né? E quando tem, é uma aula que fica ali no superficial e a gente só aprende fazendo, observando. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E me mandaram, inclusive, um post aí há algumas semanas sobre isso, assim. Tem algumas habilidades que a gente aprende na prática mesmo. Você vai escutar, a gente vai falar inclusive sobre um artigo sobre esse tema e dá pra gente estudar e aumentar nosso repertório, nossa bagagem. Agora, para desenvolver a habilidade de comunicação, é no dia a dia, é no beira-leito, é vendo o outro fazer. Eu lembro que no meu internato eu aprendi muito porque minha professora fazia muito e a gente teve várias oportunidades. Então esse é um momento de você ver como o outro faz e aprender. Quando a gente fala que... a Gabi começou falando que é um tema que tem hard e soft skills, né? Então, quando a gente fala de hard skills, a gente está falando de técnica, né? De teoria. Técnica. E tem técnica. E para você, soft skills, de maneira geral, você aprende vendo o outro fazer, você não vai achar soft skills no livro. Você não tem um livro você vai ter um livro que talvez fale sobre, mas não te ensina técnicas, né? Então, a técnica da transição de má notícia, assim, e eu acho que a gente vai abordar aqui hoje um artigo que fala um pouco sobre isso, tem muita relação com essa desenvolver uma habilidade a partir de uma teoria, né? E se desenvolve a habilidade treinando, vendo o outro fazer, como a Carol disse, e na prática se expondo ao maior número de situações possível. Então, assim, se você está no seu internato, se você está na residência, no início da residência, e para você aprender, você tem que se expor a situações como essa. Não adianta você não ir no quarto com o seu preceptor, não cobrar dele, inclusive, que se você, não, deixa eu ver você dando a notícia, quando você for lá, eu posso ir junto, senão você não vai desenvolver essa técnica. Com certeza. Então... E para começar, vamos entendendo um pouquinho do porquê esse tema é tão frequente e tão abordado, né? Por que é tão difícil se comunicar bem, principalmente em relação a más notícias? Esse tema é muito falado porque os médicos não sabem fazer isso. A maioria dos médicos. A gente tem aula, já falamos sobre isso em alguns eventos. E a maioria dos recém-formados não se sentem aptos a dar uma má notícia, a ter uma conversa difícil com o paciente. É uma habilidade pouco desenvolvida na faculdade, porque é isso, a gente está falando de exposição, necessidade de exposição, e acaba que é no internato que vocês têm mais tempo para fazer isso e acabam não tendo oportunidade de fazer. E na residência, só que aí os médicos vão para o pronto-socorro sem ter uma residência, que é a porta de entrada, via de regra, e lá tem que dar várias más notícias. Então, tem um estudo até brasileiro que mostra que uma grande porcentagem dos médicos que trabalham no pronto-socorro são recém-formados e que a maioria não se sente apta a dar uma má notícia. Ou seja, um despreparo em relação a isso. E principalmente quando a gente fala da comunicação, eu falo assim, comunicação, hoje a gente está na era da comunicação e as pessoas estão se comunicando muito mal, né? Então, porque comunicação não é só você falar ou se expressar. Ela parte do pressuposto que a outra pessoa está entendendo o que você está falando, né? Então, assim, você precisa do interlocutor, né? Você precisa da pessoa que está falando e recebendo a notícia. Então, e quando a gente fala de má notícia ainda, definitivamente a gente não é preparado durante a faculdade de medicina para falar de má notícia, né? Então, na residência,
se você tem um local no programa, ações voltadas para isso, se você tem preceptores que, principalmente na residência de clínica, né? No nosso caso, assim. Mas porque acaba que o clínico que acaba que sendo o dono da má notícia, né? Então, algumas especialidades, por exemplo, a oncologia, a terapia intensiva, tem algumas especialidades como... Emergência, né? A medicina de emergência. Essas especialidades vão estar mais próximas da má notícia. Mas as outras, assim... Eu acho que é uma habilidade que todo médico tem que saber fazer. Porque você, pelo menos uma vez na sua vida, você vai dar uma má notícia, você como médico. Seja a situação mais simples possível, que a pessoa não está esperando. Porque a má notícia, eu acho que é o simples fato que você vai dar uma notícia que a pessoa não espera que ela receba. Por exemplo, uma cirurgia. Vai precisar de cirurgia. Gente, isso aí né? Pode parecer simples, mas para quem tá escutando, e aí envolve isso da comunicação, não é porque você acha simples que o paciente vai achar, o familiar vai achar. E aí a chave da comunicação ser pros dois lados. E outra, a gente remete a coisas que são nossas experiências prévias, né? Como uma determinada situação. Então, essa bagagem, ela também vem à tona quando você recebe uma notícia que teoricamente é simples. Necessidade de uma cirurgia. Então, a gente já teve caso de um paciente que o filho internou por uma apendicite e ela tinha perdido um outro filho num contexto de uma infecção e aí foi complicando. E imagina, para ela, essa era uma notícia muito ruim, que o filho dela ia precisar de uma cirurgia. Então, a gente tem que colocar isso também em foco, né? Que a má notícia pode ser qualquer notícia que o paciente não está esperando, não necessariamente uma doença grave. Claro que essas são mais importantes ainda e demandam mais técnica ainda e uma melhor comunicação. Mas tem vários contextos que a gente acha que são bobos. Ou seja, a gente precisa usar a comunicação, as habilidades e as técnicas de comunicação em qualquer comunicação, né? Com certeza. Não só nas que a gente pressupõe que... Internar, gente. Que é coisa mais besta. Pra gente, né? Internar. Mas pro paciente não é, né? Exatamente. Assim, você internou para fazer uma cirurgia plástica, por exemplo. Deu uma complicação simples na cirurgia. Pronto. Aí você já entrou com uma expectativa e... Se no meio do procedimento teve alguma complicação, que você vai sair com um outro diagnóstico, alguma outra questão, e aí o médico vai ter que se expor e falar para o paciente, olha, estávamos esperando isso, aconteceu isso. Como que ele vai falar, né? E você, Gabi, o que você já viu aí da sua experiência no internato até agora? Você está na geriatria, né? Sim, assim, a maior aula que eu tive sobre comunicação, eu tive uma aula muito incrível, na prática mesmo, de uma conversa sobre cuidados paliativos. A minha professora foi conversar com o familiar para definir cuidados paliativos para aquele paciente. E foi o Spikes na minha frente. Foi todos os passos certinhos. E a gente conseguiu ver que é difícil, mas que fazendo da forma correta, e eu acho que o que eu aprendi principalmente na conversa foi respeitar o silêncio ali. Porque eu tenho muita angústia em relação a isso. Às vezes eu tô conversando com o familiar, eu tô conversando com o paciente, e quando eu não sei responder, o silêncio, às vezes até só de pensar no que ele tá me perguntando, me angustia muito. E na transmissão de más notícias, é importante para o paciente processar, né, para o familiar processar aquilo. E ela respeitava o silêncio. Foram vários momentos que ficou aquele cri, cri, e eu tava agoniada. Eu fui falar com ela depois, nossa, é sempre assim? Ela, não, mas às vezes e você tem que respeitar esse tempo do paciente, esse tempo do familiar, que ele tá em silêncio, mas ele tá pensando em 1000 coisas passando pela cabeça dele. E outra coisa que eu achei muito interessante foi... comunicação é troca, né? E às vezes o paciente quer de você dado, ele quer estatística. A gente teve um paciente que ele era engenheiro, então ele gostava de tudo, isso é porcentagem disso, e qual que a chance, me fala em números, ele gostava de números. E a gente tinha outros pacientes que eles não estavam nem aí pros números, eles queriam saber deles, queriam o emocional, o que você faria se fosse a sua mãe, se fosse o seu pai. Eu acho que essa habilidade de sentir com quem você está conversando seu interlocutor. E que tipo de conversa ele quer ter é o mais difícil.
Você tocou num ponto aí fundamental. O que vocês acham que é o principal, a coisa mais difícil, assim? Eu acho que eu concordo com você, que é sentir o que a pessoa, pra onde que a pessoa vai, sabe? Pra qual caminho que ela vai seguir. E essa sensibilidade, ela é fundamental pro desfecho, assim, de sucesso da conversa, que é uma relação médico-paciente forte, um vínculo, e você conseguir definir, né, assim, o que foi a proposta daquela reunião. Então, isso é importante. Acho que vale sair também. da reunião com aquela sensação assim, foi uma boa conversa. Eu acho Ele que o pior, entendeu, né, o que... o pior, e todo mundo já passou por isso, assim, sair de uma reunião e falar assim, dava pra ter sido melhor. E por nossa causa, assim. Às vezes não dá pra ter sido melhor porque o paciente tá no momento que vai precisar de uma segunda reunião, de uma terceira reunião. Mas às vezes vai precisar e a gente tem que entender isso. Sim, né? Então, assim, sim. Eu acho que... Porque às vezes você usou todas as ferramentas, mas esse paciente não estava pronto pra receber. Isso. E ele tem que absorver. Gabi, você tocou num ponto que eu acho que a Carol já falou também, que é a primeira coisa é entender como que seu interlocutor está. Então, assim, em que página que ele está. E aí, o Spikes fala isso. Vamos rever os Spikes para quem não conhece. Então, assim, que é a primeira coisa, e aí esse artigo que você trouxe, Gabi, que fala sobre a transmissão de más notícias também, tecnicamente falando, é sempre entender qual a página que essa família, que esse paciente está. Não adianta você dar uma notícia e essa forma de conectar o paciente mesmo, ou a família, né? Então, assim, primeira coisa, estabelecer relação médico-paciente, às vezes você vai ter tempo para estabelecer, às vezes você não vai ter tempo. Você vai ter que estabelecer com pouco tempo que você tem. Por exemplo, na terapia intensiva, na emergência, você vai construir uma relação médico-paciente ali. Em minutos, você vai ter que construir uma relação para você passar a se comunicar sobre situações críticas ali. Então, primeira coisa, essa conexão, e que eu acho que, e aí, entender qual é o entendimento da família acerca daquilo que você vai falar. E entender até onde você... Porque na hora que você começa a abrir esse diálogo, ele vai te situar. Ele vai te mostrar, olha, isso eu quero, isso eu não quero, minha expectativa é essa, e você vai começando a sentir isso. É verdade. E ao longo da conversa, você vai sentindo isso o tempo todo. Porque você vai, na hora que você vai se comunicando, você vai vendo as reações mesmo da pessoa. Às vezes o silêncio é uma reação. Então, assim, o silêncio, ele já está te dando um sinal. Não quero passar daqui. Sim. Entendeu? Daqui pra frente, você está passando do ponto que ou eu não quero saber, ou daqui pra frente não adianta que eu não vou entender. Então, eu preciso de tempo. Eu preciso de uma outra conversa. Então, assim, isso é muito importante, sabe? Então, você entender onde que a família tá. E é porque ela vai te falar. Ou o paciente vai te falar. Ele vai te... Basta você estar prestando atenção você tem, ler, né? e o tempo todo, assim, a conversa é uma observação de linguagem verbal, linguagem não verbal. Então, assim, a gente tem que ficar atento a essas nuances durante a conversa, porque ele vai te guiando, sabe? E ler isso é muito importante. E eu acho que, como acadêmico, é por isso que a transmissão de más notícias te dá muito medo. Pelo menos me dá muito medo. Porque você pode estudar a teoria, você pode dominar todos os passos do Spikes, que a gente vai rever pra falar, que é pra caso alguém não conheça. Mas existe também o fator feeling, né? Que é você prestar atenção, você ter anos de experiência ali, horas de voo, que a Carol sempre gosta de falar, pra perceber que quando o paciente fica em silêncio, é porque às vezes ele precisa de um tempo maior. E que tem silêncio de silêncio. Então não tem uma receita de bolo. Apesar de ter técnica, não tem uma receita de bolo que dá pra fazer sempre igual. A gente vai ter que ir se moldando e ter essa percepção fundamental no beira-leito, assim. Agora, falando de teoria, a gente que trouxe 2 artigos, né? Mas relembra o Spikes. O Spikes era o primeiro que eu ia falar. O Spikes é uma técnica, acho que já tá extremamente difundida, né? Eu nem sei onde que surgiu o Spikes, você sabe? O Spikes, ele surgiu, eu vou te falar aqui agora. Ele foi... deixa eu falar com você. Aí, ó, enquanto o Fabrício olha, consulta com com o Dr. Google, eu vou te falando cada passo do Spikes. O S é de setting up, que seria realmente preparar ali, né? Escolher o local. E aí tem algumas dicas valiosas, assim. Você não deve deixar a família encurralada, você deve preparar
isso aqui é o ideal, tá? A gente sabe que às vezes nós vamos ter que sair do ideal pro que a gente tem. Mas sempre dá para você oferecer o melhor dentro daquele contexto que você está inserido. Então, se você tem uma sala de reunião, esse é o ideal. Que você fique ali no mesmo nível do paciente. Então, procure sentar, se o paciente estiver sentado ou os familiares sentados, você se senta. Se você não tiver uma sala disponível, o que acontece? Procure um corredor mais calmo. Não deixe a família encurralada. Você fica na parede, né? E eles falando, se você estiver num corredor, por exemplo. E essa preparação para a conversa é importante. O P é o perception, né? De percepção do paciente, do familiar em relação ao que você vai falar, o quadro dele, o que ele entende. E aí você pode introduzir, olha, a gente combinou essa conversa, mas antes eu queria saber o que vocês sabem sobre a doença, o que vocês sabem sobre a internação, o que vocês sabem sobre o que está acontecendo, se o diagnóstico ainda não foi dado de uma doença, por exemplo. O I de invitation, que permite, né, para o paciente, olha, você quer conversar sobre isso agora, né? Porque às vezes é aquilo que o Fabrício falou, ele não está preparado e nem quer estar naquele momento. Tem contextos que não dá para evitar, mas tem contextos que dá, que não faz diferença, né, se falar hoje ou amanhã. Isso é muito legal. Vou contar para você só uma história aqui, só para você. Tem uma paciente nossa que, inclusive, ficou muito próxima. Você vai saber quem eu tô falando, uma paciente jovem, que internou conosco na UTI. A gente, inclusive, frequentou o estabelecimento comercial dela algumas vezes depois disso. Ela é uma família maravilhosa, assim, uma paciente também fantástica. E a gente fez um vínculo muito grande com ela. Desde a UTI eu tinha um vínculo muito próximo com ela. E aí ficou na minha... decidido pela equipe, até pela equipe de cuidado paliativo do hospital, que eu ia conversar com ela, porque eu tinha muito vínculo, ela confiava em mim, sobre cuidados paliativos. E era uma paciente completamente lúcida, com uma neoplasia gravíssima, disseminada. Aí teve um dia que eu fiz isso tudo aí. Eu falei, se eu vou no quarto, quero conversar com ela sozinho, eu vou, e aí planejei a conversa, como que eu ia fazer, fiz tudo direitinho. Cheguei no quarto, lembro que era uma sexta-feira, eu reservei tempo pra isso, falei assim, hoje eu vou conversar com ela, hoje eu vou definir esse plano de cuidado dela. E fui determinado em fazer isso, já tinha conversado com a família, hoje eu vou conversar com ela. E chego no quarto, na hora que eu sentei do lado dela assim, fui conversar com ela, eu não me lembro o que ela me falou, mas na primeira pergunta que eu fiz pra ela, ela me cortou. Eu entrei no quarto, 5 minutos depois eu saí, todo mundo ficou olhando, mas nossa, Fabrício, foi rápido assim? Eu falei, não conversei, não vai dar pra ser hoje. Aí todo mundo, como assim? Não vai dar pra ser hoje. É isso. Hoje não tem como. E aí, eu voltei, passou uma semana, ela foi piorando, e eu fui no quarto dela fazer uma paracentese de alívio. Eu fiz a paracentese no quarto. Coisa que raramente a gente faz na internação, mas eu fui no quarto fazer uma paracentese. E fui fazer a paracentese, era só isso. E comecei a conversar com ela. E aí, durante a conversa, ela foi falando sobre coisas da vida dela, e eu fui conversando. Eu saí com a paracentese... levantou, você cortou. Eu saí com a paracentese feita e com o plano de cuidados dela definido. Sem nenhum objetivo de fazer. Eu sabia que eu ia falar, porque eu já tinha treinado assim, mentalizado o que eu ia fazer. Mas ela... E aí, assim, eu fui vendo. Ela foi aproveitando. Vai sentindo. Às vezes, você vai aproveitar oportunidades. Você não você não tá... O seu objetivo naquela hora não é falar sobre isso. Mas às vezes da família é. E ela quer conversar. E ela precisa conversar sobre isso. Então, assim, também uma mensagem é: esteja preparado para que, se aparecer a demanda de você conversar, você tem que ter... Aproveitar as oportunidades. A gente está falando aqui do cenário, né? Ideal. Onde você prepara, chama a família, o paciente. Mas existem, na nossa rotina, a gente está cansado de ver isso, dessas situações que o Fabrício comentou aí, que a oportunidade surge e a gente tem que aproveitar essas oportunidades para a gente definir isso mesmo. E aí, voltando no Spikes, então, a gente foi o S, Setting Up, P, Perception e Invitation, e agora o K de Knowledge, que é realmente o conhecimento sobre o que você quer transmitir. Você quer falar sobre gravidade, sobre cuidados paliativos, você precisa conhecer acerca da teoria, né, o hard skills daquilo.
Porque ele pode te perguntar, ele pode não querer saber, mas ele pode querer saber. Sim. Você tem que estar preparado. Exatamente. E o E de emotions. Então, explorar as emoções, estar sempre empático, né? A gente conversa muito sobre isso, mas às vezes é difícil, de fato, praticar. Não tem tanta teoria sobre como ser empático. E interessante que tem gente que problematiza esse conceito, Gabi, de empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. Você tem que ter compaixão. Uhum. Você não pode ter empatia. Você não consegue se colocar no lugar daquela pessoa. Quando você tem compaixão, você consegue ter um melhor entendimento daquela situação e poder oferecer ajuda. Porque se você se coloca no lugar daquela pessoa, ficam os dois ali sem o apoio, né? Sim. Porque você está sofrendo junto com o paciente, né? Então, assim, esse sofrimento, você tem que acolher o sofrimento, não sofrer junto, né? Então, por mais que às vezes você esteja também angustiado com aquela situação. Então, Isso assim... acabou de me dar a ideia da frase final. Hoje a frase final é minha. Muito bom, muito bom. Então, eu tava procurando aqui, Gabi, você me salvou, obrigado. O S vem de summary, que é no final, porque às vezes a conversa é longa, né? Muita informação é passada, no final você dá um resuminho, você pode perguntar. A estratégia melhor, ao meu ver, o que você entendeu dessa conversa? Uhum. Que aí você vai entender. O que é a deixa que ela vai te dar? Doutor, eu entendi, mas eu não quero falar disso agora. Ou eu entendi isso, ou não entendi, repete. Então, cada paciente é de um jeito, eu vou precisar de um tempo. Uhum. Que é o próximo do Spikes, inclusive. Exatamente. Né? E, enfim, passamos pelo Spikes e a gente trouxe um artigo novo brasileiro, novo assim, 2024, né? Ele vai pro newsletter, doutor Fabrício? Vai, tem que ir, nossa. Que é sobre hierarquia das necessidades de comunicação. Ele foi desenvolvido numa UTI de Covid brasileira, então é muito legal, né? Dar espaço para pesquisa nacional, para, né? Produção científica, isso é importante. E tá aí uma época que foi desenvolvido, escritos vários artigos sobre o tema. Porque se tem uma época que a gente deu má notícia em massa, né? Assim, era o tempo todo dando uma notícia, era no Covid, né? Então, assim, e aí eu falo isso com uma situação, às vezes eu paro pra pensar, hoje a gente já conversou sobre isso, Carol, como que o Covid foi impressionante, assim, naquela época, o que era dar notícia, não vou nem falar má, não, mas dar notícia no Covid, era notícia pelo telefone, sabe? A família não estava vendo o paciente. Ao contrário a todas as técnicas de humanização, você se sentia mal. E aí era um negócio ruim para a família, mas péssimo para a gente. Você tinha que criar uma narrativa, um roteiro para explicar para a família como que o paciente dela, familiar dela estava, e ela não podia ver o paciente. E aí você dava notícia boa, ruim, que se for, de uma maneira sem ver a pessoa que você estava conversando, sem conhecer aquela pessoa, a família sem ver como que o paciente estava. Então, assim, era um ambiente péssimo, assim. A gente passou por isso de uma maneira muito ruim, sabe? E por isso que eu acho que apareceram vários artigos nessa época. Então, assim, eu acho que foi também um tema muito estudado e muito publicado nessa época. E falando em Covid, é uma pergunta que eu tenho pra vocês, assim, porque foi uma época em que vocês tiveram que lidar muito com isso, né? De transmitir más notícias para pacientes que não estavam preparados, famílias que não estavam preparadas. E eu imagino, nunca dei uma má notícia, mas imagino que deve ser muito difícil. Fica mais fácil com a prática? Não. É sempre muito difícil. Depende, acho que né? não fica... Difícil, eu lembro, nossa, recentemente, semana passada, eu entrei no quarto de uma paciente que era uma paciente que eu fiz um vínculo gratuito, nem foi uma paciente que ficou muito tempo comigo, não. Mas ela é mais nova do que eu, com câncer metastático, e a gente sempre sente, assim. E aí, a primeira vez que eu fui no quarto dela, eu tava esperando uma paciente, eu vi outra, assim, ela tranquila, um astral bom, sabe? Eu falei assim, constrangedor. Aí que você relativiza o problema, sabe? Assim, tem problema que é pequeno e a gente tem que saber disso. São as oportunidades de crescimento pessoal que a gente trabalha todos os dias. Mas enfim, aí eu fui dar uma notícia, tarará, beleza. Aí semana passada, ela reinternou, ela tava indo voltar pra cidade dela, ela é de longe. E ela tinha comprado passagem pra voltar e
passou mal, náusea, vômito, reinternou. E aí, na hora que eu entrei no quarto, sabe quando você não liga o nome da pessoa? Na hora que eu entrei, eu falei assim, nossa, é ela. Aí eu falei, e aí, e tal? Eu já sabia o porquê dela estar lá. E o que ela tava mais sofrendo é que ela não ia poder viajar. Então, a má notícia é, você vai ter que ficar internada. Aí, foi ruim pra dar, assim, então não melhora. Mas, com essa bagagem, com toda a experiência, você consegue ler o paciente e ler o quarto, ler a família e desenvolver uma conversa mais facilmente. Isso melhora. Isso. Essa parte dessa segurança, eu vou pra uma conversa hoje tranquila, assim, pra qualquer conversa. A minha insegurança no começo me deixava mais ansiosa, mais angustiada, então era uma coisa a mais. Agora, falar que fica fácil... Não, eu acho difícil, assim, depende muito, porque é um contexto. Uhum. Então, assim, e tem uma coisa, Carol, que você não falou, mas é muito desse do exemplo que você citou, é que é contra-referência, né? Então, assim... qual que é o impacto daquele paciente na sua vida, entendeu? Então, assim, é um paciente mais novo, da sua idade, fala do da conceito mesma de transferência e contra-transferência, que isso é legal, nem todo mundo sabe. Então, assim, só pra... E entra no tema comunicação, né? Sim. Muito, assim. Então, assim, contra-referência é isso que eu disse, assim, o que aquele paciente gerou em você? Experiências pessoais, né, a sua bagagem. O que a referência é você sobre o paciente. Né? Então, igual a Carol falou, ela é mais nova, uma paciente mais nova do que eu, isso gera um impacto em você. Exatamente, assim. Ou então até, a gente teve um acadêmico uma vez que a mãe tinha falecido de câncer de mama. E aí ele não conseguia ir no quarto da paciente com câncer de mama. Era a mesma história da mãe. Era a mesma história da mãe dele. Ele falou assim, ele chorou com você, né? Ele falou, não vou conseguir ir. Não consegui. Isso é contra-transferência, é aquilo que... a sua bagagem vai influenciar na sua relação com o paciente. E a gente tem que ficar muito atento a isso, e esse novo modelo é legal, porque ele leva isso em consideração. Você, com os seus medos, o médico com os seus monstros, né? Que médico tem. Somos humanos, né, gente? Então, assim, e outras coisas, assim, o que o paciente produz em você? Então, assim, que é isso, muito pela sua experiência, mas muito pela relação construída. Porque às vezes você tá em tanta afinidade com aquele paciente, é o que você falou, você tá tão próximo dele, que chega na hora de você dar uma má notícia, você não consegue construir aquilo, você não consegue ter, e aí você tem que se vestir de técnica, por isso que é importante técnica, porque você não pode deixar que as suas emoções, por mais que elas vão aparecer, elas te dominem para você conversar sobre aquilo. Porque ao mesmo tempo que você está envolvido por aquela situação, você tem que ter... É você que vai ter que conversar sobre aquilo. O paciente confia em você. Então, assim, é um negócio complexo. Então, assim, a gente teve uma paciente no Vila, a gente vai ter um monte de exemplo, né? Então, assim, mas que eu fiz uma extubação paliativa dela no CTI e levei ela para a unidade de internação, que a médica que mais confiava, que ela tinha uma relação melhor, não conseguiu fazer. Não conseguiu desenvolver isso, porque estava muito envolvida por emoção daquela situação. Então, assim, ela teve que... E às vezes você vai ter que designar uma pessoa para fazer. Porque você não tem... recentemente a gente perdeu uma paciente, um pós-TMO, uma paciente super jovem lá no CTI. Então, assim, que a gente teve que assumir o papel dos médicos assistentes, porque eles estavam tão envolvidos com aquela situação, com um caso que é uma paciente jovem, muitas vezes, muita carga de emoção familiar, e ninguém consegue tomar uma decisão. Então, assim, e aí vai produzindo um monte de conduta baseadas na emoção. E eu acho que isso é legal porque traz uma nova visão da comunicação. Você precisa ler o seu interlocutor, mas você precisa se ler também. Muito. A ponto de saber, olha, eu não consigo dar essa má notícia. Pedir ajuda, né? Pode vir comigo. E você citou uma coisa que é super legal, da confiança, que é o primeiro nível desse artigo. A gente vai colocar na bio desse episódio, todos os artigos que a gente está citando. Mas esse, ele apresenta um modelo de comunicação em camadas. Que isso é super legal. O nível 1 é esse estabelecimento de confiança, né? Então, isso é que é bacana da comunicação, né? Assim, pautada em uma boa relação.
não é só você transmitir dá essa sensação de passar a notícia. A comunicação, ela é uma via de mão dupla, né? Você falando, seu interlocutor respondendo, entendendo a mensagem que você passou. Então, para uma comunicação ser efetiva, não basta você saber falar, o seu interlocutor tem que entender. E aí a confiança, ela entra nessa boa formação de vínculo, no entendimento, na compreensão do contexto do seu paciente, isso tudo. Que muitas vezes a gente vai ter tempo para fazer, mas em alguns cenários isso vai ter que ser mais rápido, dinâmico. A gente está falando aqui do modelo ideal, né? Quando você tem tempo para fazer isso. Eu tô na cabeça muito com a série que a gente... nós vamos fazer um episódio só para comentar The Pitt. Nossa, esse vai ser outro episódio. Vamos fazer. Tô tendo uma ideia aqui, mas eu acho que pra quem sabe quer ver ilustração disso de maneira rápida. Sim. Porque é isso que você tá falando, cara. Tem hora que você tem... Relação médico-paciente, você constrói dependendo do contexto que você tá. Óbvio. Se você tem construção no consultório, você tem a vida inteira pra você fazer. Na unidade de internação, você tem dias. No CTI, às vezes você tem horas. Na emergência... Minutos. É verdade. Então, assim, você acabou de conhecer aquele paciente. Então, você tem que construir naquele momento uma relação com ele, uma relação que é forte o suficiente, robusto o suficiente, para você, daí a minutos, poder comunicar uma situação Mas o difícil. erro é que muitas vezes, pensando nesse modelo de camadas, que é a camada 1 de confiança, 2 de ressonância emocional, que é você entender os sentimentos da outra pessoa e os seus sentimentos, e 3 do alinhamento cognitivo. Muitas vezes, a transmissão ela começa do 3, e aí fica ruim, porque você pode não conseguir, depois disso, criar a confiança. E uma coisa interessante desse modelo é que ele foi feito num ambiente que as notícias são mais rápidas. Isso. Então, ele é num ambiente de ele tira vários passos do Spikes, porque ele entendeu que o principal aqui no primeiro nível é a confiança. É o familiar, o paciente entender que você tá falando a verdade pra ele e que você tá tentando de tudo por ele. Esses 2 passos já fazem com que ele confie um pouco mais em você. E aí, gente, é simples, assim, e parece bobo, né? Mas olho no olho, isso aí transmite confiança pro paciente, pro familiar. É você parar, às vezes a pessoa te interrompe, no meio da reunião você vai falar assim, dá licença, só um minutinho que eu tô num momento importante. Você não precisa estar numa salinha reservada, sentada. Você tá naquele tempo que você tem, no momento que você tem, mas tá mostrando para outra pessoa que você tá ali por inteiro. Não olhar no telefone, isso é básico, mas é muito importante. E tem um significado enorme nesse momento. E aí a gente vai pro próximo nível, que é a ressonância emocional, que o artigo ele explora que às vezes quando você estabelece a confiança, você abre espaço para o paciente, para o familiar sentir as emoções fortes. Raiva, medo, aquelas emoções de verdade ali, de forte intensidade. E você não pode ignorar. Você não pode ignorar o medo do paciente, você não pode ignorar a raiva. Então, antes de falar realmente, estabelecer esse alinhamento, você precisa abrir espaço para essas emoções. Entender, você está sentindo medo por quê? Você está sentindo raiva por quê? Qual que é o nível desse medo, o nível dessa raiva? É um pouco do que o artigo fala, que a gente precisa sintonizar com as emoções do paciente, principalmente essas fortes. As emoções do paciente te dominar. Você está diante de uma situação crítica. Então, assim, aquela situação crítica você tem que administrar, e por isso você precisa entender as emoções do paciente e da família, né? Então, assim, você tem que administrar aquela situação. Nosso papel é gerir aquilo, não é aquela situação, não é se deixar dominar. Então, a família pode te agredir, ela pode te xingar, ela pode te... verbalmente, né? Que eu falo, ela pode te agredir no sentido de ser agressiva, ser pouco receptiva, ser questionadora. E nessa hora, a gente tem que... Calma lá, eu sei o que eu tô fazendo? É isso. E sim, aí a importância da técnica. Você tem domínio técnico daquilo que você tá fazendo? Quando você fala, você tem que saber o que você tá fazendo. É o que você falou, Gabi. Você tem que saber o que você está fazendo. E aí, entra nisso. Postura, né? Seriedade. E às vezes fala firmeza também. Algumas muita. Vão te exigir firmeza. Olha, se a pessoa estiver passando do tom,
por mais que seja um momento difícil, o desrespeito não pode acontecer. E a linha muitas vezes é tênue. Você pode falar assim, eu tô entendendo, a gente pode parar essa conversa e voltar a conversar daqui a pouco, mas, por exemplo, não vou permitir que você eleve o tom de voz comigo. Você tá pontuando, isso é importante. O tanto que você vai deixar essas emoções dominarem, você tem que controlar, às vezes, e sintonizar a pessoa. Falar assim, eu sei que você tá sofrendo. Exatamente. Mas você não vai... ultrapassar esse limite. Esse limite. E você tá... quando você sabe o que você tá fazendo, você tem o empoderamento para fazer isso. E tem que fazer. Recentemente, a gente teve uma paciente que estava na enfermaria, e aí um familiar muito tomado de emoções, estava perdendo um ente querido. Eu chamei e falei assim, olha só, você tá excedendo o limite. Eu sei que você está sofrendo, mas nós vamos conversar aqui em separado. Eu não quero conversar. Eu falei, você precisa de conversar. Nós vamos conversar. E aí levei, acolhi, mas precisa de firmeza às vezes. Então a gente está trazendo aqui vários aspectos de conversas que podem ser muito difíceis. E que às vezes saem do script, do script total, entendeu? Você não vai, o paciente não vai chorar, ele vai gritar, ele vai brigar. A família vai gritar, a família vai te questionar. Culpar, né? Pode culpar. Então assim, e isso não quer dizer que ela não tá... É a forma dela reagir. E aí, quando você tá ali, você não se deixa levar por aquela emoção... E aí, você não pode ser reativo, né? O que você fala muitas vezes. O médico devolver aquilo com arrogância. Não vou conversar então, não. Desistir da conversa. Aí acabou. Você acabou de destruir o vínculo. Comunicação. Tava difícil, né? Não, aí assim, ela se fecha ali, porque a família também, o paciente, ele não espera de você essa reação. Sim. Então, assim, ele espera que... e você pode pontuar uma coisa, os limites, né, da relação ali, você tem... Todo mundo vai ter... Uma coisa é firmeza, outra coisa é grosseria. Tem como você ser firme sem ser grosso. Entendeu? E sem ser igualmente agressivo. Sim. Né? Então, assim... Você tem que você estabeleça limites naquela conversa, naquela relação, e aí caminhe nesses limites... deixando claro para a família que você tá ali para ajudar. Isso. Então, e tá assim, disponível, né? E se disponibilize. E aí, isso é muito importante. Você tá de plantão no CTI, que é o que o artigo fala isso. Você tá ali diante de um paciente muito grave. Você tem duas opções. Ou você tá do lado da família, para você construir naquele plantão que você acabou de assumir, ou que o paciente chegou, uma relação de confiança, que a família vai... e às vezes essa relação de confiança, ela é construída de forma muito simples. Você mostrando para a família que você está atento ao que ela está te falando. Tirando as dúvidas na hora que precisa tirar as dúvidas. E na hora que você vai... Aí à medida que você vai construindo isso, a sua notícia, ela vai ficando muito mais fácil. Com certeza. Entendeu? Daqui a pouco você vai dar uma notícia muito ruim e a família vai falar assim, o que ele está falando faz sentido. Então assim, evitar sempre... O confronto é a pior alternativa. Na hora que você começa a confrontar confronto no sentido ruim da palavra, né? Confrontar argumentos, essas coisas Agora, o confronto é... O embate, né? Exatamente, o embate é uma ótima palavra. O embate é a pior coisa do mundo nessa hora. Isso aí só não vai vai te quebrar a relação e aí a notícia você não vai conseguir dar. Porque na hora que você for dar... Você lida melhor com isso, com a reação adversa, assim, do paciente, quando você tá preparado que pode acontecer. Sim. Então, se você sabe que pode acontecer, você se prepara para aquilo, você sabe que a conduta tá certa, que o paciente tá tendo um melhor nível de assistência, você tá com a razão do seu lado, mas às vezes tem que ter um espaço para emoção. Então, deixar a emoção, isso que o artigo fala, deixar a emoção ter o seu lugar para depois colocar a razão. E aí é o nível 3, que seria sincronia e alinhamento cognitivo, que é depois que a gente já estabeleceu confiança, já deu espaço para as fortes emoções, para entender o que o paciente está sentindo, para ele externalizar o que ele está sentindo, aí agora você alinha com ele. Agora você vai passar as informações, a técnica, tudo que ele precisa saber de... prático mesmo, né? De prático. E aí entra o que o artigo fala também, que às vezes não é só sobre falar bonito, né? Você precisa criar essa conexão antes. Então, evitar termo técnico. Falar o que o paciente quer saber, gente. Isso é importante, assim. Tem paciente que você vai ter que usar metáfora, assim, para explicar porque o paciente tem
a capacidade de compreensão dele é uma. Tem famílias que o paciente é médico, a gente já deu notícia para o paciente médico. E aí não adianta, você pode usar, porque ele quer de você técnica. Ou às vezes não, você começa a falar e aí, de novo, é sentir mesmo, mas até onde você tem que ir, mas é o que a pessoa também tá pedindo de você, sabe? Quer ver uma frase muito Dado. comum? Tem gente que não quer saber de dado. Quer ver uma frase muito comum que você vai escutar, a gente escuta isso com muita frequência? Pode me falar tudo. Tô preparado para qualquer notícia. A primeira notícia que você dá, a pessoa desaba. Não estava preparado. Entendeu? Então, assim, e aí você vai sentir na conversa. Na hora que ela te fala isso, tá bom, você me falou, eu vou dar. Vamos, doutor, vamos direto ao ponto. Você vai, tá bom, você pediu, eu vou dar. O primeiro direto ao ponto que você dá, ela falou, opa. Não era isso que eu queria. Só, viu? Não era assim. E é isso, entendeu? Então, assim, porque às vezes é a forma da pessoa se comunicar. Às vezes a pessoa quer saber, não, eu quero ser técnico. De repente, você começa a ser técnico demais, a pessoa tá perdida. Ela ficou perdida no meio da conversa. E aí, a estatística, por exemplo, você começa a falar estatística, a pessoa começa a se enrolar no meio das estatísticas que ela pediu pra você falar. E aí você vai ter que mudar a conversa. Aí você vai partir para um outro lado, que é o lado do acolhimento mesmo, das emoções, de criar um novo roteiro para a conversa. Então é adaptável. Sempre lembrar que a conversa, às vezes, ela toma um rumo no início e ela toma, e no final da conversa, ela tá num rumo completamente diferente. E não é mecânico, sabe? Embora a gente esteja aqui falando sobre artigo, evidência científica, técnica, modelos, né? A gente vai munir isso pra gente ir com muita ferramenta. Quanto maior o seu arsenal de ferramentas, mais preparado você vai estar. Porque aí você vai se adaptando, sabendo que você pode desconstruir ali, você vai seguir um caminho, aí depois você vai para outro, e tá tudo bem desde que a pessoa se sinta amparada. E para isso você precisa de presença, você precisa de qualidade técnica, você precisa de domínio do quadro, compreensão do que você está falando. Evolução da história. Evolução da história. Perspectivas terapêuticas. Então, você já tem que ir com esse cenário em mente para você conseguir fazer uma abordagem completa. E isso é desgastante, né? A gente tem um número grande de burnout e de piora, né? Do nível emocional, assim, dos médicos que estão expostos a isso o tempo inteiro. Porque a comunicação, ela, além de ser um fator de estresse, às vezes, Muito, muito. Já é um estresse no acadêmico, imagina. E pro médico é importante, às vezes, depois de uma conversa difícil dessa, mentalizar, assim, porque são muitas emoções também. Às vezes você fica triste, enfim. Você racionalizar em cima daquilo e ter, às vezes, um momento para conversar sobre aquilo. E se permitir sentir, né? Igual eu perguntei pra você se fica fácil. Não fica fácil. Então, vocês sentem aquela, às vezes, angústia. Pro residente que participa com a gente, pros acadêmicos que, às vezes, participam também. Teve uma vez que a residente desabou, assim, chorou e tal. E aí ela saiu angustiada. Ela falou assim, eu não podia ter chorado. Eu falei, como não? Você tá se culpando de uma coisa que é natural, você sentiu ali. Uma coisa é você chorar mostrando uma emoção, outra coisa é você chorar. De desespero. De desespero. Aí a família, opa, calma aí. É o piloto que fica desesperado no avião quando tem uma pane. Então, é saber o limite, né? Pra você não demonstrar fraqueza pra família, mas você vai demonstrar seus sentimentos. Então, chorar também não é errado, né? Às vezes você vai chorar junto mesmo. E assim, eu acho que tem que... quando você tá junto ali, você não vai sair do seu centro, mas você vai deixar... Demonstrar suas emoções. Significa que você tá sentindo, né? Sim. E que bom que eu acho que na nossa profissão a gente precisa sentir. Sem dúvida, e a humanização do médico, né? Assim, exato. Senão a gente fica... Eu acho que é o que não... quando a gente fala aí de chat GPT, tecnologia... Se a tecnologia conseguir se emocionar, tudo bem. Exatamente. Eu acho que se ela não conseguir, ela não vai tomar nosso lugar por isso, entendeu? A gente tem a capacidade de sentir mesmo, então... Retomando, então, aqui, a gente falou um pouquinho das técnicas, das habilidades, do que a gente considera mais desafiador, da perspectiva, se melhora ou se piora. E para finalizar, eu queria saber de vocês, assim, um caso, teve alguma comunicação em específico, alguma conversa que marcou pra vida, como uma experiência que a princípio seria ruim, mas no final, hoje em dia, com mais calma, vocês interpretam como boa, ou tiraram uma lição dali?
Nossa, tenho várias, a gente já falou várias aqui. Falaram várias, mas... Eu vou pegar um exemplo do que o Fabrício falou, assim, essa paciente que ele conversou e conseguiu estabelecer vínculo. Eu admiti essa paciente, primeira vez que ela estava internando, ela tinha um câncer que ela acompanhava no consultório, sabia que estava relativamente ali, estava fazendo uma QT meio paliativa já para segurar, mas que estava doença controlada, vamos dizer assim. E aí, quando eu admiti essa paciente, eu vi a TC dela, eu olhei e falei assim, putz, só tem metástase aqui nesse pulmão. E aí, a filha dela, eu fui levar a paciente, eu admiti, conversei com a filha, fui levar a paciente pra fazer o exame e voltei. E aí, a filha tá assim, doutora, pela sua cara não é coisa boa. E aí, aí ela me olhou assim, com medo. Eu falei assim, eu vou conversar na radiologia pra trazer mais informações pra vocês, mas a gente vai ter que ter essa conversa. E aí era aquela conversa de que o câncer dela tinha progredido, né? Aí conversei e tal, voltei no final do plantão, ela chegou e falou assim, porque quando eu admiti, eu falei assim, não, fica tranquila, a gente vai cuidar da sua mãe. Ela falou assim, não tinha ninguém melhor pra falar que a doença tinha progredido do que você. E eu tinha acabado de conhecer elas. Então, assim, tem muita técnica, mas às vezes é uma palavra que você coloca na hora certa. Uhum. Mas além disso, estar ali de coração, fazendo o que você acredita e disposto a cuidar do outro. Porque isso traz esse tipo de vínculo. Às vezes a gente acha que a pessoa não percebe, né? Mas estabelecer conexão, sabe? Assim, a gente tá ali pra isso, entendeu? Então é isso. Construa, né? Assim, você tem que... Você não ganha confiança de ninguém se você não tá perto daquela pessoa, gente. Assim, você não tá ali segurando na mão dela, entendendo o sofrimento dela. E não tem como ser fake nessa hora, entendeu? Não assim, tem como. São situações que separam o joio do trigo mesmo, assim. A gente fala muito sobre isso, a importância de uma qualidade médica, né? De uma formação médica. E trabalhar nesses cenários aí tão difíceis nos expõe a situações que, se você não estiver preparado, o paciente vai perceber, o colega vai perceber, e não é só questão de perceber, não. Você não vai conseguir fazer o que você queria. Isso é muito frustrante, né? Então, assim, e tudo parte do pressuposto de escuta. Escute muitas vezes mais do que você fala, entendeu? Então, assim, saiba ouvir o que chega pra você e deixe a pessoa expressar, porque muitas vezes um exemplo, na semana passada, fui dar uma notícia de uma paciente que já internou conosco lá na UTI várias vezes, um doente jovem, uma fibrose pulmonar gravíssima, e aí, pela primeira vez eu conheci o esposo dela. Todas as internações a gente nunca tinha se conhecido, e eu chamei para uma reunião familiar para decisão de um plano de cuidados mesmo. Uma paciente de 40 anos que eu defini cuidado paliativo, porque é uma paciente, já estava entubada já, e a paciente não ia melhorar. E aí, esse esposo, eu estava conhecendo ele na hora, eu comecei com ele, eu pedi para ele falar o que ele estava entendendo. Gente, esse esposo, ele falou o que vocês podem imaginar e o que vocês não podem imaginar. Ele falou desde do hematologista do TMO até o médico da cidade de origem, ele foi culpando Deus e o mundo. E aí, o que ele queria mostrar? Que não era a ausência do acompanhamento dele que era a culpa. E ninguém estava querendo saber disso. Ele estava se defendendo o tempo inteiro. E na hora que eu deixei ele falar, e depois disso, o que eu falei com ele, aí eu fui construindo com ele. E aí, porque aí no início, não, tem que fazer tudo. Eu acredito, vou até o final. Era essa frase dele, vou até o final. Tá bom. E aí a gente foi construindo. Eu fui mostrando pra ele do papel dele, do papel de como que a forma dele cuidar, a forma dele, enquanto a esposa dele tava lá, ele tem uma filhinha de 4 anos. Ele tava cuidando da filha, tava cuidando da família. E isso é uma forma de cuidar dela. Ele não precisa estar do lado dela o tempo todo. Com certeza. Então, assim, eu fui construindo isso com ele. E aí, no final, ele tava... e aí eu falei com ela, nesse momento a gente vai até o final mesmo. Nós vamos até o final. Mas nós vamos de um outro jeito. Nós vamos de um jeito que ela não vai sofrer. Porque você entende que o final tá próximo? Aí ele assustou assim, e falou assim, pode estar mesmo, né? Eu falei assim, pode.
Não, doutor, mas quando eu falei ir até o final, eu falei, você falou com relação à sua fé. E eu quero deixar isso claro, que é importante que você tenha. Agora, nós vamos até o final, cuidando dela, deixando ela... Isso nós vamos até o final. Nós não vamos deixar de fazer nada por ela. Desde que a gente não faça ela sofrer. E aí, ele entendeu. Ele tá assim... E eu, durante toda a conversa, eu falei... Eu deixei claro para a família, porque isso é uma coisa muito importante, tá? Na hora de você dar uma má notícia, você não pode... Muitas vezes a família vem cheia de sentimento de culpa. Uhum. E aí você tem que desconstruir isso na cabeça deles, porque ele vai te transferir isso. A culpa que ela tá sentindo, ela vai colocar no você. Ela fala assim, eu não fiz, aí você não fez. Ou vai achar uma forma, tipo, eu sinto ausente, então também não posso deixar de entubar e isso, sim. dialisar minha mãe. Isso é até ao final, né? Muitas vezes as pessoas levam isso como tudo, assim. Eu quero que vai pro UTI, faz tudo, invade. Tudo é tudo. Então é isso, né? Aí você vai vendo, sabe assim, foi uma construção difícil, foi 2 horas de reunião. Foram 2 horas e pouquinho de reunião dessa construção, de fazer ele entender todo o processo. No final ele estava entendido e alinhado, mas foi uma situação difícil. Não foi a notícia era péssima, mas... Aí você saiu, tipo, eu imagino que tenha saído muito desgastado, muito né? cansado. E exemplifica o quanto que é difícil mesmo muito pro médico. Difícil, em qualquer época que você tiver. E recados finais a gente vai dar, mas esse último papo casou perfeitamente com a frase final. Se fosse combinado, não dava tão certo. A gente não foi sabe, combinado. A gente não sabe, hoje eu não mas assim, eu acho que da frase. Saber Recados. que, como só pra fechar, né, todo esse raciocínio, técnica é importante, conhecimento acerca do quadro clínico, dominar o quadro clínico do paciente, as condições, muita teoria para você ter essa bagagem, mas ali, na hora H, o que é mais importante é a conexão, é o vínculo que você estabelece com o seu paciente, é estar ali por inteiro mesmo, disposto a cuidar da melhor forma. As pessoas, as famílias, os pacientes, eles sentem isso da gente. Enquanto isso é genuíno, muita coisa já está construída gratuitamente, entendeu? Uhum. A gente muitas vezes não vai conseguir apagar essa dor, mas mostrar que a gente está ali para viver essa dor junto com eles e ao lado deles, né? Isso é muito importante. Sim. Bom, a frase é de um TED Talk da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, ela é especialista que fez o livro. Sim. A Morte é um dia que vale a pena viver. E ela fala sobre, o título chama A Morte como Desconexão Humana, o des entre parênteses. Sobre como, às vezes, quando o paciente está em processo ativo de morte, a primeira pessoa assim, a se desconectar é a equipe médica. Ela vai embora com medo, com angústia de não estar fazendo. E ela explica que o cuidados paliativos é o contrário. Você tem que estar cada vez mais próximo, você tem que estar ali do lado do paciente que está indo embora, né? Indo pro outro. E aí ela fala, tem uma frase muito bonita, que é quando o amor, e aí a gente coloca por aquilo que se faz, né? A medicina, encontra o sofrimento, nasce a compaixão. É isso. É isso, exatamente. Amei, isso. nunca tinha ouvido essa frase. E eu falo sempre lá, uma coisa que tem que ficar na nossa cabeça como médico, você sempre tem alguma coisa para você fazer. Sempre. Sempre tem. Você sempre tem algo para você fazer. E às vezes o que tem pra você fazer é ficar lá do lado. Sentir, né? A compaixão. Não existe, não tem o que fazer. Não existe. Na nossa profissão isso não existe, gente. Assim, não tem o que fazer. Então, tem sim. Não tem mais nada para fazer. Tem. Vai lá. Entendeu? Então, assim, em qualquer ambiente, em qualquer especialidade, você sempre vai ter alguma coisa pra você fazer. Encerramos com chave de ouro esse episódio. Foi bom, hein? Emocionante. Nossa, legal. Muito legal. Acho que foi o meu episódio preferido, hein? Sigam a gente, mensagens finais aqui em um segundo. Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Todas as plataformas que vocês conhecem. Assim, isso, todas. Pronto, acabou. Siga a gente. A gente tá no Substack, que é uma plataforma nova no e-mail e também no aplicativo. E embora a gente estivesse um pouco menos frequente do que a gente gostaria aqui no podcast, a gente escuta vocês. Então, criatura, manda. Fala que tá com saudade. Sobre qual o assunto que vocês querem que a gente fale. Fala que tá com saudade. A gente precisa, a gente é carente.
Comenta, tem comentário agora. Beijo, até a Beijo. próxima. Tchau. Beijo, pessoal.